Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 14, dos versículos 10 ao 18. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Aqui nós começamos no versículo 10 com essa pergunta, né? Por que julgas teu irmão ou por que desprezas teu irmão? Cada um de nós, cada ser humano, vai prestar conta de si mesmo a Deus. É interessante que nós podemos entrar no céu com a alegria de termos vivido a nossa vida para o Senhor, andando nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios 2, versículo 10, ou então podemos chegar no céu de mãos vazias. A questão é que Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter a liberdade de fazermos as nossas escolhas. A grande questão e a grande situação que nós vemos aqui nesses trechos é que Romanos 13 nos fala de nos submetermos às autoridades e depois fala que devemos nos submeter à lei do amor e vivendo amando o próximo como a nós mesmos. E nesse ponto do capítulo 14, nós estamos analisando a submissão à consciência do outro. Independente se o outro acha certo uma coisa, guardar dias ou comer ou guardar-se de algum tipo de alimento, e você acha que não é necessário essas coisas, a grande questão é termos submissão à consciência do outro. É interessante que ele fala que as coisas são imundas para quem a acha imunda. Apenas para esses são imundas. Mas o ponto principal é que, se por causa daquilo que acreditamos, daquilo que comemos ou deixamos de comer, daqueles dias que guardamos ou aqueles que não guardam os dias, se por conta disso o irmão estiver sendo, uma palavra usa no versículo 15, destruído, que nós possamos então deixar de comer, deixar de guardar, deixar de lado aquilo que nós acreditamos. Não que nós tenhamos que exatamente não o fazer, mas possamos não fazer na frente daquele irmão, não fazer para atacar aquele irmão, não fazer de modo que a consciência do irmão possa ser atacada. Se eu acho que posso comer de todo tipo de alimento, que eu não coma a carne de porco, por exemplo, junto daquele que acha que não deve comer e que se ofende com isso, não é mesmo? Tem alguns que comem a carne de porco, não comem a carne de porco e não vão se ofender se você estiver comendo do lado dele. Então tudo certo. Mas aquele que se ofende, que nós possamos deixar de fazer aquilo que nós temos a liberdade para então, para que o outro, a consciência do outro seja mantida firme diante de Deus. Ou seja, o resumo disso tudo, viver a lei do amor, amando ao próximo como a nós mesmos. O reino de Deus não é comida ou bebida, não é nada disso. O versículo 17 nos fala que é alegria, paz e justiça, tudo isso no Espírito Santo.
quem serve a Cristo nessas coisas, quem serve a Cristo se preocupando com a consciência do outro, deixando de fazer as coisas ou deixando de lutar por aquilo que acredita, estamos falando de coisas, situações, de certa forma, triviais. Não de doutrinas, ainda não de doutrinas, mas de coisas triviais. Se nós fizermos ou deixarmos de fazer essas coisas pensando no próximo, em amor ao próximo, nós somos agradáveis a Deus e aceitos dos homens, como diz o versículo 18. Ou seja, alcançamos o respeito, por respeitar a consciência do outro e por servir ao Senhor nisso. Como diz o versículo 16, que nós não sejamos considerados maus por aquilo que a gente aprova, por aquilo que a gente considera bom. Que nós possamos ser considerados como aqueles que têm amor e respeito pelo próximo, mesmo com as nossas diferenças. Lembremos sempre de nos aproximar de Cristo, para estarmos perto um do outro e não nos afastarmos de Cristo. Assim nos afastamos do nosso próximo, do nosso irmão. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.